Chico Xavier. Uma pessoa que se anulou em prol do próximo, que não se considerava o Chico, mas o Cisco. Ele no seu exemplo de humildade, né, de abnegação, uma pessoa que se anulou pelo próximo. Então, mas antes de discorrer sobre os pensamentos íntimos de Chico Xavier sobre a mediunidade, é interessante que se coloque algumas coisas sobre o entendimento que temos desta doutrina, do cristianismo, para nós chegarmos até o Chico Xavier. O que é a doutrina espírita? A doutrina espírita era considerada o cristianismo redivivo. Ela está fundamentada sobre bases científicas, através de estudos detalhados, estudos de pormenor, realizados por Kardec, no meados do século XIX, a partir de 1855. E é uma ciência de observação. José Floriano Pires, que foi um grande expositor, escritor e teórico da doutrina espírita, ele escreveu certa vez que a doutrina espírita podia ser considerada a síntese do conhecimento humano, por causa da sua abrangência e de como ela lança luz sobre várias questões que intrigam a humanidade, sempre intrigaram. E ela dá uma resposta, se não uma resposta fiel, verdadeira, mas aquela resposta mais aproximativa da nossa realidade. Ela é uma espécie de modelo fiel para explicar de forma racional e lógica diversos fenômenos que a nossa ciência materialista ela não consegue alcançar. E a doutrina espírita ela dá uma explicação. Eu me lembro que a primeira vez que eu li o livro dos Espíritos, né, eu já sonhava com aquele livro que algum dia cairia nas minhas mãos com todas as respostas. E esse livro chegou, foi o livro dos Espíritos. Então é um livro que eu considero o livro da vida. Se todos os livros do mundo fossem destruídos e restasse apenas o livro dos Espíritos, a humanidade estaria salva. Salvo nesse aspecto de consolo, de conhecimento mais profundo da vida. É tudo lá, no livro dos Espíritos. Então, essa doutrina, ela é justamente isso. Ela procura reviver o pensamento original do Cristo. Isso é importante. Porque esse pensamento, com as épocas, ele se perdeu. Ele se perdeu porque, assim que o nosso Senhor Jesus Cristo partiu, os discípulos, os seus discípulos, os primeiros cristãos, eles ficaram meio perdidos. É tão tal que nós sabemos que foi necessário que Cristo permanecesse algum tempo entre os apóstolos, para que ele pudesse fortalecer os corações deles, a mente deles, para que eles não largassem a missão que eles tinham a cumprir, que era justamente propagar o cristianismo pelo mundo. Então, o que a doutrina espírita procura reviver hoje no mundo é justamente o pensamento original, ou seja, as primeiras comunidades cristãs, como que elas estavam constituídas. Será que essas comunidades elas estavam constituídas em templos para ritos e cerimoniais somente? Não. Os primeiros cristãos eles tinham uma fundamentação toda fraternal, eles eram verdadeiros irmãos, esses ritos não existiam, eles procuravam sim fazer a caridade, ajudar os mais necessitados, e sem perder a divulgação, porque uma das prioridades entre os discípulos era propagar a boa nova, quer dizer, a mensagem do Evangelho trazida por Jesus, que em outras palavras quer dizer boa nova, era justamente isso, era isso mesmo, tinha que ser propagado, era a boa nova que tinha que se espalhar pelo mundo. Nós sabemos que um dos maiores representantes deste cristianismo nascente foi Paulo, o apóstolo. Sem ele, nós não seríamos cristãos, no mínimo seríamos muçulmanos, mas não seríamos cristãos. Quer dizer, ele teve a missão maior com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a força, a garra e a coragem que Paulo tinha. Ele conseguiu propagar a doutrina cristã por todos os países naquela época que eram considerados povos de gentios, ou seja, pagãos. Ele espalhou entre os gregos, entre os romanos. E ele teve que necessariamente fazer algumas pequenas adaptações, porque sem isso a doutrina cristã não teria sido aceita pelos pagãos. Então Paulo teve uma importância muito grande nesses primeiros tempos do cristianismo.
E essa doutrina, ela então pôde chegar até nós, e aqui no Ocidente ela teve uma expansão enorme, e hoje nós somos cristãos, acreditamos nas palavras de Jesus, procurando seguir o Evangelho, e com a doutrina espírita no mundo, a gente consegue hoje aprofundar essas ideias, chegar a um nível que antes a gente não tinha, de conhecimento. E uma coisa interessante é que quando nós vamos ler o Evangelho, a gente sempre se depara com uma passagem que aparentemente a gente deixou passar e não observou atentamente. Então o Evangelho está sempre trazendo alguma coisa nova para a gente. E isso a cada dia. Eu acho que por isso essa ideia do Evangelho ela é tão forte no aspecto de que a gente está sempre folheando esse livro e ele acaba servindo de guia para nós, na nossa vida. Né? O Kardec foi muito feliz, porque quando ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele recolheu aquelas máximas do Evangelho essenciais para serem aplicadas na nossa vida. Ele deixou tanto o aspecto histórico de lado e pegou o aspecto moral, que é o mais importante. E esse aspecto moral, ele pode ser aplicado nos diversos cultos, nas diversas religiões. São ideias universais. Durante todas as épocas, os grandes iluminares que chegaram até a Terra, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Sócrates, Buda, todos esses grandes missionários que chegaram depois, antes de Jesus e depois de Jesus, eles necessariamente foram enviados pelo Cristo. Então, os que vieram antes tinham a missão de preparar os caminhos. Os que vieram depois e que seguiram com sinceridade a mensagem de Jesus, eles tiveram por objetivo fazer a consolidação das ideias cristãs. Nós podemos fazer uma comparação da figura de Chico Xavier com a figura de um outro Chico da Idade Média, lá do século XVII, que foi Francisco de Assis. Então esse outro Chico, ele realmente consolidou as ideias cristãs. Veio numa época, encarnou numa época em que nós tínhamos uma igreja que possuía toda uma pompa, todo um poderio, e essa igreja na época ela se anulou através dos ritos, dos cerimoniais, ou seja, a mensagem cristã verdadeira ela havia se perdido, o sentido maior do Evangelho tinha se perdido, e coube a Francisco de Assis, no seu exemplo extremo de humildade, de anulação da própria personalidade, fazer com que as ideias cristãs se revitalizassem. Então, esse Francisco, o de Assis, o que ele fez na sua existência, ele conseguiu, através de um extremo exemplo de humildade, retornar ao pensamento cristão de Jesus, pensamento original. Então ele assustou as pessoas da sua época, porque nós somos conhecedores de que ele nasceu praticamente em berço de ouro, Francisco de Assis, porque foi filho de um pai que era um grande comerciante da época. E o que aconteceu? Ele chegou a lutar numa guerra na época, né? Mas quando ele chegou dessa batalha, ele sentiu dentro dele que o caminho dele era outro, que ele não pertencia àquele tipo de vida. Então ele se despojou de tudo. Ele praticamente, na época, ele chegou a ficar sem roupa, sem nada, isso para seguir o caminho dele. E o pai, claro, não aceitou isso de forma alguma, rejeitou. Não, você deixará de ser o meu filho a partir de agora. Eu não quero você assim. Ele queria que Francisco de Assis pudesse seguir o seu caminho como comerciante e tomar parte do patrimônio da herança dele. Mas não era a missão de Francisco de Assis. Então, este é um exemplo de uma época passada, muito parecida com um exemplo de um Chico de uma época presente que nós tivemos agora. Então é interessante a gente saber, ou é consolador a gente saber que a divindade, nosso Pai, está sempre mandando esses seres para nos fazer lembrar do que é mais importante na nossa vida, que é justamente esse crescimento espiritual. Um crescimento espiritual que você não vai pensar só em você, mas você vai pensar no outro, no próximo. Você vai servir.
É o exemplo constante do servir. Então,